Olá, tudo bem? Bem-vindo ao resumo do dia, um programa onde eu faço uma análise do mini dólar futuro e do mini índice futuro, utilizando a lupa do método Renko+, utilizando o método Renko+, e seus pontos operacionais. Eu sou Fábio Rocha, criador e desenvolvedor aqui do método. Hoje, 5 de 5 de 2022, tivemos uma movimentação no dia. No período da manhã, uma movimentação forte de tendência até ali próximo do meio-dia, um pouquinho depois do meio-dia, e a partir daí começou a se desenvolver uma lateralidade, e aí tivemos uma lateralidade aí no período da tarde, até, é claro, o momento agora da gravação do vídeo, exatamente 16 horas e 26 minutos. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico. Vamos ver como é que foi as operações no dia de hoje para quem utiliza o método Renko+. Então vamos lá, estamos aqui, 10R, 15 minutos, mini índice, dá para ver que essa movimentação aqui, a primeira parte da manhã, o que é dito por Always in Shorts, todos vendidos, preço caindo, sem fazer nenhuma máxima acima da barra anterior, procurando sempre fazer mínimas, nem sempre conseguindo, mas trabalhando, sempre apontando, né, para baixo, sempre trazendo o preço abaixo até aqui meio-dia, a barra aqui de abertura do meio-dia. Mas vamos lá, vamos começar então nossa análise aqui no Renko, na abertura do mercado. Nós tivemos essa abertura no grande gap aqui. Esse gap, ele tirou qualquer possibilidade de traçar o Fibogap, 900 pontos. Então ficou muito longo traçar o Fibogap. O que nós fazemos então? Procuramos o gap interno, que é a primeira movimentação lógica com um fundo confirmado. Claro, dentro do Fibo robô, dentro do pensamento aqui do método Renko+, tá? Deixando isso bem claro. Então o fundo para nós confirmado foi aqui, 9h07 da manhã. Esse Fibo se fez bem cedo. Bem cedo. E tá aqui, Fibo. Pronto, traçado. E aí a partir desse Fibo, nós podemos começar a pensar em abrir operação e tradear o mercado. A questão é que 9h07 da manhã é muito cedo. Eu sempre falo para os alunos, espere pelo menos a primeira barra de meia hora para estar operando. E a primeira barra de meia hora está aqui. 9h31, 9h33 aqui da manhã. Esse momento. Então aqui eu já teria a oportunidade de fazer uma operação. O interessante é, eu estou vindo de um gap com um Fibogap interno, já mostrando topos e fundos descendentes, já mostrando ciclo de mercado de baixa. Mas uma coisa muito interessante que a gente tem aqui para trás é isso aqui, pessoal. Vamos lá, vou voltar aqui um pouquinho. Perna 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. E aí o preço vem. Então eu tenho até sinal de retomada de tendência. Eu tenho onda 3. Eu estou entrando em uma provável onda 3. É claro que aqui no Fibo ficou curto a dinâmica. 100, 127 está curto. Você vai ter um scalp aí de 150 pontos. Olha lá, deu 160 pontos total de dinâmica. Mas a gente tem que usar a lógica do Fibo. Se nós estamos treinando uma tendência, se o mercado está demonstrando tendência, qual que é o alvo do robô? Qual que é o alvo do Fibo? O 61. Então nós levamos até o 61. Pelo menos nós podemos tentar buscar um 141. Então a gente já tem um alvo um pouquinho melhor e maior. No 141, 260 pontos. No 161, 400 pontos de alvo, 420 pontos de alvo, né? Excelente operação, né? Vamos traçar aqui a linha, vamos lá ver, ó. Olha lá onde é que você está entrando. Onde está seu stop aqui no 15 minutos. As duas primeiras barras de 15, formando a primeira barra de 30, uma barra forte de queda, abriu, corrigiu, correção dessa perninha aqui, você entrou nessa correção e fez a sua operação, pelo menos indo até um 41 ou levando até um 61. Isso é claro, 9h30 da manhã. Ainda julgo cedo para quem opera mini índice, está operando esse momento de mercado.
Eu ainda julgo cedo. Porém, é claro, pode estar operando? Pode. Eu não estou aqui para julgar se você está operando agora ou não. Eu estou aqui para demonstrar como que a gente poderia estar usando o método Renko Mais para fazer essas operações. Eu ainda tive uma entrada aqui, ó, confirmada de 127, muito interessante, porque aqui eu ainda não tinha confirmação de 127. Aqui eu já tive, ó, 127, 111, venda, esses 220 pontos aqui prováveis e 330 pontos. Também uma boa operação para CAB, não estava de todo ruim a abertura aqui da operação. O stop, também um stop bem colocado acima de barra. E o preço vai para o 61, chega no alvo. Quando ele chega no alvo, aqui já são 10h26 da manhã. Esse eu acho que assim, foi a única complexidade maior do momento, que é o quê? Perto da abertura do mercado à vista. Eu não gosto muito de operar esses momentos, porém, essa aqui foi uma entrada magnífica para a levada até um 41. Para levar do 141, perdão, né, para o 205. Essa entrada aqui foi muito boa. O stop, a gente vê lá na barra de 15 minutos. Olha que beleza essa entrada, né? Essa entrada foi muito boa. Muito boa para fazer o quê, ó? Para pegar 370 pontos aí até de alvo. Né? 330 pontos de alvo. Até 330 pontos de alvo. Bem interessante a movimentação. E o preço vai embora. Ele rompe aqui. Quando ele rompe a 205, o que a gente pode estar fazendo? Estendendo o Fibonacci. Né? Estendendo o Fibo Robô. E como que é essa extensão, Fábio? Você estende aqui, ó. Fundo do 61. Não importa qual que é o fundo 61, como que ele foi feito, ó. É um fundinho aqui. É o fundinho dessa entrada. Para fazer esse trade agora que eu acabei de falar. Então aqui que a gente vai trazer o Fibo. Essa é a extensão do Fibo. Fibo, extensão. Quando eu estendo esse Fibo, eu já vejo que aonde que eu tô. Eu já passei do 127. Já está aberto de novo o alvo de 161. E aí o preço trabalhando na sua tendência magnífica. Dá uma correção de 3 box. Olha só que interessante. Vamos lá. Sistema de cluster. Só para marcar um alvo aqui. Para mostrar que tinha mais alvo além da dinâmica, tá? Então aqui, ó, era o alvo além da dinâmica. Vamos marcar com uma linha amarela aqui para ver o que o preço, né? Se o preço veio. Olha lá, ó, que bonitinho, né? Que bacana. Então você poderia estar usando como alvo e pegar aqui, ó, 680 pontos e 670 pontos de alvo nessa operação. Ou simplesmente usar o Fibo 127, 161, fazer a dinâmica e colocar 330, até 350 aí de pontuação no bolso, né? E aí o preço sai lá do 127 para o 61. Segura no 61. Aqui essa caixa de Pandora difícil de entrar, mesmo que, né, pensando bem, não tão difícil, porque era um bear, né? Era um bear, sinal de tendência depois de um sinal de continuidade, que é a correção de 2 boxes. A única questão aqui é ter chego no alvo de Fibo, é ter chego no alvo do Fibonacci, tá? No 161. Então vender ali era um tanto quanto complexo aqui. Não estava errado. Tinha alvo? Tinha. Pelo menos aí até o alvo do cluster, 270 pontos. Até o alvo de Fibo, 460 pontos. Nessa entrada aqui. Só que virou uma caixa Pandora. Isso que eu acho que foi a complexidade. E aí depois o preço vai. Ele ainda dá uma correção de 2 boxes aqui, que deixou aberto um trade aí possível de 250 pontos. E vai até o nível mais uma vez. Quando ele toca 205, o que a gente pode fazer? Estender Fibo novamente. E aonde é que está essa extensão? Aqui, no fundo do 61. Então, novamente ali, onde fez ali o fundinho com a caixa Pandora ali naquela região, fundo da extensão. Mais uma vez o Fibo estendido no dia. Mais uma extensão de Fibo, né? Preço indo muito bem, trabalhando muito bem. Aí o preço vai, sobe,
Correção de 2 boxes. Magnífico. Aonde está o alvo? Eu tenho 2 alvos possíveis. Primeiro, entre nível, porque eu já tenho 200 pontos aí para trabalhar. E aí, é claro, você levar 500 pontos. 111, 141. Excelente operação aqui. Excelente operação. Se a gente for lá ver, lá no 15 minutos, olha lá. É a famosa aqui vestida de gravata do método Vem Com Mais. Eu tenho um martelo. E o que o preço faz? Na vez de dar a compra do martelo, ele vem testar a mínima do martelo. Isso aí é vestir a gravata. Então, se alguém aí dos alunos aí fez essa operação, parabéns. Excelente operação, excelente trade aí. Que aconteceu aí no momento, pegou certinho. Movimentação aí do método e o alvo 141. Mas como nós vamos ver, o preço ele foi caindo e dando correção de 2 boxes. Correção de 2 boxes, bear, mais uma correção de 2 boxes, e aí ele vai para o alvo. Chegou no alvo, ele soltou um bear aqui, acho que bem esticado, difícil já de pegar, né? Difícil acreditar nessa continuidade da venda. O alvo era claro ainda, 161. Tinha espaço para 161? Tinha 300 pontos de alvo ainda nessa operação. Então, esse bear aqui, por mais que fosse difícil acreditar aí, né? Nesse momento, quando a gente olha lá embaixo no 15 minutos, né? E a gente vê onde é que foi essa operação, a gente vê, é difícil acreditar nessa movimentação que fez. É difícil. Mas quanto que o preço ainda andou depois da entrada? Vamos ver? Olha aí, onde é que foi o fundo. Ele andou mais 1000 pontos ainda, depois desse bear. Então, né, daria para ter feito essa operação? Daria. Arriscado? Arriscadíssimo. Baixíssima probabilidade. A gente sabe que o preço andar, tudo que ele andou aí no período da manhã, nessa movimentação tão forte, é atípico isso no mercado. E aí o que acontece logo depois? O preço solta um double bull, começa a buscar uma movimentação que ele não tinha feito no dia, larga uma grande sombra aqui no 15 minutos. Então já começa a dar sinal de lateralidade, de provável lateralidade. E aí começa a entrar o quê? Você procurar os trades a favor da lateralidade. Se o fundo está aqui no 205 e o topo está próximo ao 141, então eu tenho que comprar próximo ao 205 e vender próximo ao 141. Poderia ter vendido aqui? Eu acho cedo vender aqui, para o que estava acontecendo no momento. Mas vocês vão ver que logo depois eu tenho uma operação. Um pouquinho de tempo depois, ó, eu entro uma volatilidade no mercado. Só olhar aqui embaixo, ó, meio-dia e 3, aqui meio-dia e 5. Então tudo isso aqui, ó, tem o meio-dia e 4 só no meio aqui, foi bem volátil. Só que depois a volatilidade teve uma boa entrada aqui, teve essa vendinha. Aí sim, poderia estar vendendo. A mesma ideia do sistema de cluster aqui de trás, para usar de alvo. Vamos ver daqui a aqui quantos que teve. Ó, 310 pontos. Acho que tá bom. Né? Eu acho que é uma excelente operação. Eu acho ótimo. Eu trabalho 300 pontos aí tranquilamente. Ele andou até um pouquinho mais. Vocês vão ver. Olha lá. Foi até um pouquinho mais. Mas deu ali essa operação também para se fazer. Né? Então também deu já para operar a lateralidade. Estava vendendo baixo. Tá? Isso é uma venda baixa. Entenda isso. Mas ainda a favor da movimentação de lateralidade. Na movimentação de lateralidade, geralmente, a movimentação de lateralidade é feita por 2 puxadas ou 3 pernas. 1, 2 puxadas, perna 1, 2, 3. 3 pernas. E aí o preço segura, sobe, dá uma oportunidade de compra aqui boa, muito boa, já tradando lateralidade, como eu disse. A lateralidade foi identificada pela grande barra de doji que a gente teve. Aquela grande barra ali, ela indica depois de uma movimentação muito forte do preço, que pode ter lateralidade sendo colocada aí, e o preço trabalhar lateral, que foi o que aconteceu. Essa entrada aqui, ela gerou de perna 370 pontos total. É claro, na lateralidade nós temos que tradar aí 250, 220, 200 pontos, eu acho que é de bom tamanho. O preço foi se movimentando aí, isso ainda meio-dia, e eu tive um double bull aqui. A questão desse double bull
é a proximidade com o nível de fibra. Porém, é aquilo que eu falo. Cluster. Ó, mesma região aqui. Eu tive essa movimentação depois do Double Bull. Então, eu posso tentar usar. É claro que eu tenho que ser lógico. Né? Eu não preciso tentar pegar cravado 650 pontos. Principalmente sabendo que pode ter falhas se eu estou na lateralidade. Então ele não vai romper topo. Mas daqui até o topo do movimento, ele foi mascado. Ele gerou 400 pontos. Então daria aí para você pegar aí, ó, questão de 8 minutos, 280, 250 pontos. Não é de todo ruim. É claro que ia ter que aguentar essa lateralidade aqui, essa correção, perdão, né? Também deu essa oportunidade de entrada, então eu tive primeira entrada aqui, nesse momento do mercado aqui, voltando para testar o topo da barra, e depois aqui a entrada, né? Indo testar mesmo, literalmente depois na outra barra, o topo, e o preço indo, falha de rompimento de 3 boxes aqui, correção de 3 boxes aqui, alvo, fundo anterior. Aqui. Como eu sempre falo. Precisa cravar lá no fundo? Não. Mas é interessante pegar aí, ó. Teve o quê? 650 pontos. Pô, pegar 300 pontos já tava bom, né? Já tava, acho que, de excelente tamanho. E principalmente que deu muito trade hoje. Então, teve muito trade na hora do almoço, teve muito trade de manhã. Então, assim, hoje foi um dia atípico que andou bastante o mercado. E olha aí, ó, lá na barra, só surgiu o pontinho, vamos lá. Pronto, olha lá essa venda. Você tá com stop acima da barra. Para dar 150 pontos, é aqui. Isso, 153 pontos aí. E total de perna aí até 700 pontos na entrada. Então uma excelente movimentação novamente. Aqui é claro, o fibro já está longo, já está mais como suporte e resistência. E a gente trabalhando lateralidade. E olha só, falha de rompimento de 3 boxes. Olha o fundo anterior aqui, ó. Então fundo mais alto. Opa, fundo mais alto, posso comprar? Pode comprar. Tá liberado para comprar. Olha lá onde é que foi essa compra, que beleza aí. Todo mundo quer comprar no fundo, né? Todo mundo quer comprar o mais baixo possível. Acho que comprar mais baixo que isso, só robô para conseguir fazer, né? Só robô. E o stop tá aí, ó, abaixo da barra. Teria toda essa amplitude aí, ó, até o topo, mais 700 pontos até voltar pro topo de alta, de possível operação. Só na pernada aqui, ó. Só na perna que subiu, 440 pontos, né? Magnífico trade, magnífico. Segunda entrada aqui, ó, também mais 300 pontos de trade possível aqui na movimentação. Aí o preço dá uma lateralizada aqui um pouquinho, dá uma brigada aqui nesse período. Solta uma correção de 4 boxes. Essa correção aqui a gente teve uma operação aí possível de até 300 pontos. Mas difícil de se fazer, difícil de se trabalhar esse momento do mercado. É o momento que o mercado dá uma valsada, dá algumas operações, dá, ó, falha de rompimento de 3 boxes aí no topo, ó, 240 pontos aí total de perna. Mas é complexo, não é simples ficar pegando. Até que o preço vem. Aqui ele já trabalha próximo ao 61, não consegue desprender e voltar mais baixo. Ele dá essa falha de rompimento de 3 boxes aqui. Era possível essa operação? Super possível. Muito possível, sim. Principalmente porque eu vim, não rompi e dei a falha. E aí, falha de rompimento, a gente opera na hora. Na hora. Aqui no método é o que eu falo para os alunos. É na hora. E aí, foi lá, ó. 500 pontos de alvo. Vai até mais. Novamente, falha de rompimento de 3 boxes agora para venda. Estamos operando lateralidade. A gente tem que entender que o mercado, ele, na lateralidade, ele rompe e para.
E aí ele vai tentar jogar mais fundo. Então aqui, poderia ter esse trade? Poderia, deu até 300 pontos aí de operação, possível. E depois ele dá um trade melhor aqui, ó. E depois ele repete os 3 boxes aqui, mais ou menos na mesma região. E aí ele dá um trade bem mais interessante. Onde a gente teve aí o alvo lá no FIBA, ó, 430. Ele andou aí 500 pontos praticamente. Acho que ele andou 500 pontos aí, tranquilamente. Ele deu essa pernada aí. 500 pontos, um pouquinho mais de 500 de alvo. 510 pontos de alvo total, é claro, né? Como eu sempre digo, não precisa pegar toda essa operação. Então, foi dando sinais aí. O preço foi trabalhando lateralidade. Vendeu alto, caiu. Caiu, o que você tem que procurar? Tem que tentar comprar baixo. Só que aí comprar baixo foi aqui. Eu acharia arriscado. Aqui comprar para mim tá muito no meio do caminho. Por mais que ele deu aí uma operação aí até de 270 pontos aí, possível. Olha aí. E aí aqui eu poderia vender? Poderia. Principalmente que foi um bear aqui. Mas poderia vender essa correção de 4 boxes aqui a favor, de novo, do 61. Possíveis 450 pontos e aqui possíveis 340 pontos. O preço vai, começa a trabalhar aí. E aí, é claro, já o período da tarde aí, que geralmente já não é muito bom a gente estar operando agora, ó. Mas mesmo assim ainda trabalhou muito bem. Ainda deu mais uma pernada aí, né? Que é essa pernada final aqui que está acontecendo no dia. Hoje o dia, né, movimentou bastante, andou bastante, deu muita operação mesmo. Por isso que até eu acho que, né, esse replay, esse resumo do dia aqui tá um pouco mais longo, tudo mais, é porque teve muita operação mesmo, teve bastante coisa aí que aconteceu. E para quem opera o método Renko Mais aí, a probabilidade estatística estava a nosso favor hoje, de sair positivo no dia. Quem operou aí, o pessoal que me passou os trades aí, passou os trades positivos, né? É claro que acontece stop, vai acontecer, isso é comum, né? A gente não pode falar que não vai acontecer stop, vai acontecer. A gente tem que entender o stop, tem que entender o motivo por que a gente tomou stop, e aí tentar não operar mais determinada situação ali que levou a gente a ser estopado, né? Que levou a gente a tomar aquele stop ali no movimento e sair negativo do dia, né? Então, entenda isso, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, tem bull aqui, ó, armadilha para venda, bull de novo, armadilha para venda. Esse aqui ainda foi na abertura, né? Mas aqui já foi um pouquinho, já foi na entrada lá nossa, né? Primeiro trade aqui. Depois teve mais um bull aqui, ó, armadilha. Então os bulls na tendência de baixo é armadilha. E aí você vai comprar na tendência de baixo, vai tomar stop. Isso aí vai acontecer mesmo. A gente tem que entender isso também, que a gente não pode querer operar contra o mercado. A gente tem que olhar para o mercado, ver o que o mercado está fazendo. Apontou para o direcional falou para vender, nós vamos vender. Falou para comprar, nós vamos comprar. Falou para operar na lateralidade, nós vamos comprar baixo e vender alto. Essa é a ideia. O contexto é simples, a execução é que sempre é complexa. Mas esse aqui então foi o mini índice. Espero que você tenha gostado. Já deixo adendo aí para você. Quer evoluir dentro do método Renko Mais? Quer aprender o método Renko mais profundamente? Vem fazer a mentoria trader comigo. Tá abertas as inscrições, turmas toda semana, tá abertas as inscrições para a turma da semana que vem. Basta estar me procurando aí, seja no Discord, seja no Telegram, seja no Instagram, seja por e-mail, seja no site, tá? Eu deixo sempre os links abaixo aí na descrição. Então esse aqui foi o mini índice. Agora então vamos lá para o mini dólar, vamos fazer a análise do mini dólar. Então estamos aqui, doletinha, dólar, 5R, 15 minutos. A movimentação aí do dia de hoje. Período da manhã aí deu essa puxada no gap aí para alta. Depois, como comum, lateralidade. E aí já está até fazendo um topo duplo mais baixo aqui. Tentando buscar uma correção um pouquinho mais profunda ao que parece. Mas vamos lá.
fazer a análise do dia aí, como que foi, começando pela abertura aí no gap. Esse gap, e aí, daria para usar o Fibo? Deu para usar esse Fibogap, tá? Mesmo ele passando aí um pouco do que é comumente usado aí para poder estar usando. Por quê? Porque ele confirmou o topo cedo, assim como o mini índice. Confirmou lá o fundo também. Só que o mini índice foi o gap interno. Apesar que a gente também teve o gap interno aqui, que daria para usar. Então a gente teve dois Fibos que a gente pode estar usando. Esse daqui, essa pernada e o gap interno. Vamos usar então essa pernada aqui e vamos ver como que foi a movimentação dela aí no dia. Pera aí, deixa eu só... Aí. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver como que foi então a leitura do Fibo através dessa pernada aqui que o gap deu para nós, né? Então, vamos lá. Colocado o Fibo. Ao colocar o Fibo, o que aconteceu aqui? O preço segurando no 100. Ele deu essa correção de 2 boxes aí, apontando para o 48. Ele veio para o 48. No 48 segurou. Falha de rompimento de 2 boxes, mas muito cedo aqui para entrar. Muito cedo aqui. Aí interessante que o preço vai dar uma correção de 4 boxes logo depois. 9,22 ainda cedo para entrar. Porém, se você de repente fez essa operação, entenda assim, que você entrou numa operação pelo horário de baixa probabilidade. Porém, se você tem uma boa estatística, onde é que você pegou essa operação, né? Você pegou lá embaixo. Muito bem colocado. Ó. Então, qual que era o alvo? Aqui no 100. 16 pontos de alvo. Então, foi uma boa operação. Não foi uma má operação, não. Foi uma boa operação. O preço voltou no 100, tocou o 100. Ao tocar o 100, ele dá uma correção de 2 boxes. Ó, interessante, bacana, né? E aí ele faz uma coisa que eu adoro. Simplesmente adoro isso aqui. Que é o quê? Ele me deu a possibilidade de estar operando uma repetição. Olha só, 2 box, 4. 2 box, 4. Entra novamente aquele pensamento do cluster. Eu pegar e usar uma repetição para usar de alvo. Para pegar e fazer o alvo da minha operação. Então o alvo da minha operação poderia ser até 22 pontos. Olha só que interessante. Até 22 pontos. Uma repetição muito bacana. Eu acho muito legal quando o preço dá essas repetições. E olha só onde é que foi sua entrada. Onde seria sua entrada? Já uma entrada mais segura, 9h30 da manhã. Olha ali o stop. E seu alvo ali no 127, por exemplo. Por que não seria no 111, já que não foi tocado? Era no 111. Era 8 pontinhos aí no 111. Porém, você poderia tentar levar até 127 pelo menos, que era 16 pontos. E ele foi muito mais, como a gente viu. O preço foi embora, foi lá direto para um 4.1. Por ele ter ganhado essa força de impulso, então isso tirou o que? A característica de tentar subir mais rapidamente. E jogou o preço nesse momento aqui, ó, de lateralidade. Não era assim, trabalhar contra a tendência agora, no momento, não era o melhor. Não era o melhor caso. Deu vendas? Deu vendas. Ó, aqui, por exemplo, eu tive uma venda aí que ele gerou até a mínima ali 13 pontos possíveis de trade. Mas é interessante ficar acostumando nossa mente a tradar contra a tendência? Não. Não é interessante. Você ficar acostumando sua mente a tradar contra a tendência, isso aí pode te levar para o buraco financeiro da Bolsa de Valores. Você perder muito dinheiro operando contra a tendência. Então, opere sempre a favor da tendência. E opere sempre números estatísticos aí, operações que sejam viáveis todos os dias. Porque se você se acostumar a pegar, por exemplo, 15 pontos todos os dias no dólar, dá em operações? Dá.
40 pontos? Nem sempre. Então eu posso operar 15 pontos? Pode. Se você uma meta de 15 pontos no dólar, por exemplo, por dia, se você pensar com um contrato são R$ 150, com 2 contratos são R$ 300, com 5 contratos são R$ 750. Então é um bom número. É um bom número mesmo você rodando pouco contrato, mesmo você rodando até no máximo em 5 contratos, você vai ter um excelente retorno no final. Então não precisa ficar se expondo demais no mercado. Não precisa. A meu ver, não precisa. Correção de 2 boxes aqui para compra, 111. O alvo, é claro, era tentar levar lá no 61. Porém, poderia parar aqui na região de topo antes de ir? Poderia. Então eu faço dinâmica? Faço dinâmica. 11 pontos aí, 10 pontos e meio, tava bom. É o que eu falo, não vamos ser gananciosos, pessoal. Não vamos ser gananciosos. Preço solta de novo, ó, correções de uma falha de rompimento de 3 boxes aqui. Depois mais uma aqui. Essa aqui eu acho que assim um pouco mais provável você conseguir, né, ter uma boa operação, porque já vinha de repetições ali de trás. Mas é como eu falei, se ficar tentando pegar a venda no momento da compra, não é legal, não é interessante. Principalmente porque olha só o que aconteceu um pouquinho mais abaixo. Ah, mas ele andou, Fábio. Sim, ele andou, mas ele andou muito mais na tendência. Olha só o que aconteceu um pouquinho mais abaixo. Olha, a gente teve o quê? Double Bear. Ah, é para vender, tá caindo, vai cair. O preço. Vamos ver onde é que tá esse Double Bear aqui. Eu tô vindo daqui, ó. Fundo, tendência. Vamos ver onde é que tava esse Double Bear. 2/3 de correção de uma perna. 2/3 de correção. É querer ser muito... achar que o preço vai estar muito forte na venda aí. Sendo que não tinha nenhuma característica. 50% de correção da primeira pernada do dia. Então, ponto de compra. Não ponto de venda. Double Bear foi o quê? Armadilha. Para fazer o quê? 1, 2, 3, 4 boxes. Correção de 4 boxes. Compra. Alvo. Onde estava esse alvo? O 61. Preciso levar até o 61? Essa é a questão. Não há necessidade. São 33 pontos. Até lá dá para você fazer sua meta. Até um 4-1, que foi o nível que já foi tocado algumas vezes, tem 21 pontos. Então acho que esses 21 pontos aí seria interessante. Ele vai de primeira. Até passa. Quanto tempo de operação aqui? Nove minutos. Para fazer aí 21 pontos. Então, excelente trade. A tradear a favor da tendência é a melhor coisa. Melhor coisa que a gente pode fazer. E esse Fibo mais longo aí, interessante, eu trabalhei o Fibo mais curto, tá, pessoal? Mas tô colocando ele, porque teve aluno que trabalhou ele, e bem interessante os sinais que ele deu aqui. Pois o preço, ele até deu essa entrada aqui, mas aí eu acho que por estar próximo ao alvo, não vale a pena, o bull nem preciso falar, então. Aí o preço rompeu, segurou, brigou, e o problema foi esse. Nesse momento aqui, eu acho que esse foi os grandes problemas que o preço nos deu. Ele deu uma correção de 3 boxes aqui, ó, de 2 boxes, perdão. É bem bacana de se entrar, mas bem bacana mesmo. Aqui tava muito bacana de entrar. Não foi ruim entrar aqui. O alvo tá lá, ó, 205, é o nível de fibra, tentar levar no nível. Olha lá, 17 pontos, tá ótimo. Ó, né, 2 pontinhos a mais dos 15. Só que olha o que aconteceu. Essa caixa de Pandora tira a gente do mercado, geralmente. Tira. E logo depois acontece o quê? Caixa de Pandora novamente. Aí tocamos 205. Tocamos 205, podemos estender o Fibo. E onde estendemos o Fibo? Lá no topo do 61. Qual que é o topo do 61? Esses dois topos aqui, ó. Foi feito depois do 61. Então, essa aqui é a região
de topo no 61. Pronto, Fibo travado. Quando a gente dá o zoom aqui, a gente vê que ele está na região do 111, passando na região do 111. Ele passa, segura, correção de 3 boxes. O preço andando em tendência, já estendemos o Fibo. Tem que parar de comprar? Não, você tem que trabalhar e acreditar na tendência. Então, entrada. A entrada aqui leva aonde a dinâmica? 111, 141. Claro que a gente ainda não tocou 127 dessa dinâmica. Só que até 127 aqui, ó, eu já tenho 15 pontos. Então eu poderia levar só até 127. Tava ótimo. Mas é claro, eu tinha até 30 pontos de alvo nessa operação pela dinâmica de Fibo. Foi da bucha. Ainda me deu mais 2 entradinhas aqui, principalmente essa aqui que é a entrada de confirmação do 27. E aí aqui eu tive esse gain aqui, possível até de 13 pontos na operação. Então foi dando operações muito boas aqui. Aqui já meio-dia, tá? Aqui já o período que é o período da hora do almoço, ou seja, então já é trade da hora do almoço. E na hora do almoço ainda me deu mais uma operação de compra aqui, muito boa, que foi essa correção aqui de 2 box. Logo depois de um bear, essa também foi uma boa entrada de compra. O alvo estava aqui em cima no topo anterior, 17 pontos, acho que de bom tamanho. Ele até deu mais pontuação? Deu, ele deu mais pontuação. Ele deve ter dado uns 25 pontos aí de pontuação máxima de pernada. Onde a gente vai ver. E aqui, ó, que beleza. Aqui ele demonstra a falha. Só que ele demonstra a falha aqui de uma maneira que, o preço, quando a gente olhar lá no 15 minutos, você vai ver que o preço falhou. Já no 15. Então já no 15 já demonstrou para mim. Olha lá. O 15 aqui, ó. Isso aqui é a famosa entrada. Segunda entrada do 15 minutos. Isso aqui é uma segunda entrada no 15 minutos. Por que é uma segunda entrada no 15 minutos? Pelo seguinte. Barra de rejeição de topo. Barra de rejeição de compra. Né, um possível shooting star. Um possível candle de topo. Veio um candle de compra. E acima da máxima do candle de compra teve o quê? Vendedor. Tanto é que seu stop tá aí, ó. E o alvo? 141, 111. Tá lá embaixo o alvo. Tá aí, ó. São 32 pontos na contratendência. Como eu disse, tem o momento certo de operar. Olha aí. Aqui ele cravou a operação. Já é claro, depois de um bom tempo, né, da entrada. Aqui 1h43. Aqui 2h29, 2h30. Né? Não é também assim, ó, né? Quanto tempo? Não, 43 não, perdão. 1h48. Também não foi tanto tempo assim posicionado para fazer essa pontuação toda se quisesse pegar cravado. Na movimentação da perna aí, 30 pontos. Então até 30 pontos aí você poderia estar fazendo nesse trade. Depois, olha só a dinâmica, né? Essa dinâmica trabalhou aqui o resto da lateralidade do dia aí. Pelo menos esse início de lateralidade do dia. Trabalhou dentro dessa dinâmica aqui. Depois ele veio aqui, ó, correção de 4 box. E aí ele dá entrada simultânea para nós. Correção de 3 box, tá. Mais até considerado uma falha do que uma correção. Mas logo depois ele, de novo, ó, 3 box. Opa, aqui sim. Aqui eu poderia estar buscando essa operação. Alvo no nível de Fibo. 13, 14, 15 pontos aí de operação. Muito boa essa entrada. E depois o preço vai lá e repete de novo a falha. Olha aí, a falha de rompimento de 2 boxes. Que beleza, né? Que beleza. Como que o método Renko Mais, com os níveis de Fibo, dá lugares de entrada e saída para nós perfeitamente. Olha no 15 minutos. Topo duplo mais baixo. Venda. Stop. Alvo. 111. Mais 30 e tantos pontos aí, ó. 30 pontos, perdão, né? De alvo. Então, muito bom, muito bom. E aí, onde o preço está agora? E ele tem que estar posicionado até agora.
5 horas e 15 minutos, mas ia fazer uma excelente operação aí, de final de tarde, de final de dia. Doleta também andou bastante, dólar também andou bem no dia de hoje, andou na tendência, o dia foi de tendência, extensão de FIBO, né, muito padrão, trabalhar a favor do movimento, deu dinheiro, deu excelentes operações aqui para quem opera o método Renko Mais. Então eu espero que você tenha gostado do resumo do dia, espero que você tenha ficado positivo no dia, espero que o seu dia tenha sido bom, como foi a movimentação do gráfico aí, como o preço se apresentou dentro dos padrões de box Renko Mais e também, é claro, dentro do Fibo Robô. Deixo adendo aí para você, tá abertas as inscrições para a mentoria Trade de Renko Mais. Quer se aprofundar? Vem fazer a mentoria, deixa eu te ajudar. Eu já tenho ajudado traders a obter aquilo que eles almejam dentro do mercado. Então deixa eu estar te ajudando também, se você acha que o método Renko Mais é o método ideal a você. No mais, se você gostou do vídeo aí, dá um like, dá essa força pro canal, ajuda a estar levando a outras pessoas isso também, compartilhando o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações aí para não estar perdendo nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo. Valeu!